Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Na entrevista de Economia da Renascença, hoje vamos falar muito de combustíveis e também de transição energética, da evolução futura dos preços, nomeadamente das consequências de decisões políticas como a que levou os Estados Unidos a retirar Nicolás Maduro da Venezuela para ser julgado em território norte-americano. E na sequência dessa ação, o presidente Donald Trump não escondeu o interesse no petróleo venezuelano, país com as maiores reservas do mundo. O nosso convidado de hoje licenciou-se em Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico e a sua atividade profissional começou como investigador e professor. Quando abandona a carreira da investigação, ingressa no maior estaleiro de construção e reparação naval, a CEPNAV, empresa onde percorreu uma boa parte dos escalões hierárquicos. A seguir, e durante algum tempo, passou pela Siderurgia Nacional, mas rapidamente é convidado para mudar para a BP. Permanece na British Petroleum durante longos anos. Chegou a presidente do Conselho de Administração da BP portuguesa, acumulando com as funções de presidente do Conselho de Gerência da Companhia de Lubrificantes, a antiga Mobil portuguesa. Julgo que em 2001 assumiu a presidência da APETRO, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas. Hoje lidera a EPCOL, a Associação de Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes, a sucessora da APETRO. E é nessa qualidade que António Comprido é o convidado deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. Desde já agradeço a presença hoje connosco no Dúvidas Públicas. Nos últimos dias assistimos ao ataque à Venezuela pelo presidente norte-americano, que não mostra interesse em ocupar o país ou mudar o regime, apenas no petróleo. Os especialistas estimam que serão necessários 14 anos e muitos milhões para recuperar a indústria petrolífera da Venezuela. Neste cenário, que impacto pode ter a exploração do petróleo da Venezuela pelos norte-americanos nos preços no mercado internacional? Bem, a influência neste momento é mais psicológica do que qualquer impacto no mercado real. Mas antes de mais, deixa-me agradecer o convite e até com muito gosto que estou aqui a responder às vossas perguntas. O interesse, eu não sou politólogo, muito menos analista político, mas acho que o interesse vai para além do petróleo. É um bocadinho mais complicado, tem a ver com zonas de influência, tem a ver com efetivamente a influência que os russos e os chineses estavam a ter na Venezuela, e isso não é visto de bom grado por a administração americana, e há também aí uma parte, enfim, menos mediática, mas que é importante. Mas no que diz respeito ao petróleo, que é aquilo que eu me posso pronunciar, eu julgo que o impacto não será muito grande nem imediato, por duas razões. Primeiro, como disse, vão ser precisos muitos anos e muitos milhões de dólares para reativar e reanimar a capacidade produtiva da Venezuela, e depois nós vivemos num período em que há um equilíbrio estável entre a oferta e a procura, aliás até talvez com um bocadinho de excedente da oferta, pelo que não é o petróleo venezuelano que vai para já fazer a grande diferença. Ele só vai entrar no mercado em força daqui a algum tempo. Os níveis de produção da Venezuela hoje em dia são muito reduzidos, já foi de facto um produtor muito importante, já não é. Poderá voltar a ser, vai tudo depender do interesse das empresas privadas que o presidente Trump convidou a irem investir na Venezuela. Enfim, elas irão decidir se querem ou não querem fazer esses investimentos. São questões complexas, quer do ponto de vista político, quer económico, e vamos, portanto, ter que esperar um bocadinho para ver. Mas não antevejo para já, do ponto de vista meramente de funcionamento dos mercados, uma grande alteração em termos de mercados globais. Pode haver um bocadinho em termos depois dos fluxos petrolíferos. Por exemplo, hoje em dia os grandes destinatários do petróleo da Venezuela era a China, por exemplo, era um dos países da China, para além daqueles países ali amigos da América Latina, Cuba, etc. Mas, enfim, o grande consumidor era a China. Bem, pelas declarações que ouvimos do presidente Trump, aparentemente esse fluxo para a China será interrompido. A China também não vai ter problemas, vai comprar o petróleo noutro sítio qualquer, os mercados são muito líquidos e globais, e portanto haverá sim algumas alterações relativamente ao que são os atuais fluxos de petróleo, não tanto em relação às quantidades postas no mercado e portanto também não muito em relação aos preços. O que a China comprava à Venezuela era muito importante para o abastecimento, para as necessidades de um país tão grande como a China? Muito importante para o exportador, para a Venezuela, menos importante para o importador, para a China, que tem outras fontes, nomeadamente a Rússia, é o principal comprador
em conjunto com a Índia, do petróleo russo, mas também se abastece no Médio Oriente, que é são um dos grandes fornecedores de petróleo do mundo. Enfim, que eu saiba, não importam dos Estados Unidos, mas tirando os Estados Unidos, que é um grande produtor, importam de praticamente todas as outras partes do mundo. Portanto, a China, é a minha convicção que facilmente arranjará fontes alternativas. Não é um problema para a China. Portanto, as reservas da Venezuela não são nada de, digamos, dramático para o mercado global de petróleo de que estamos a falar. As reservas são importantes, porque são o segundo país do mundo, ou maiores, portanto, são mesmo as maiores reservas. Mas, em termos de produção, daquilo que está a ser extraído, uma coisa é o que está no subsolo, não é? Outra coisa é o que está a produzir e extrair. Aí, de facto, não é relevante a produção venezuelana para o equilíbrio mundial. Nem para os Estados Unidos. Nem para os Estados Unidos. Não é? Os Estados Unidos são, neste momento, o primeiro ou o segundo maior produtor mundial. Portanto, os Estados Unidos não têm problemas para já de petróleo. Poderão tê-lo a médio e longo prazo, mas nas próxima década e meia, 2 décadas, não se prevê a que os Estados Unidos sejam deficitários em petróleo. Portanto, também não é por aí que as coisas vão alterar. Há uma teoria de analistas que dizem que esta intervenção na Venezuela tem, obviamente, a ver com o petróleo, como, aliás, também já mencionou, mas que tem muito a ver com a ligação do petróleo e do dólar, ou seja, o facto do petróleo ser comercializado em dólares, o que não estava a acontecer no caso da Venezuela, porque era muito mais em yuanes e eventualmente em rublos, não imagino, mas essa ligação pode ter sido determinante. Não lhe pergunto como analista político, que já me disse que não é, e eu respeito isso, mas como homem que conhece bem este mercado. Sim, sem dúvida. Uma das preocupações da administração americana é que o dólar, a prazo, deixasse de ser a referência como moeda das principais transações comerciais, nomeadamente no petróleo, daí o nome petrodólar, não é? Exatamente. E é verdade, portanto, as transações comerciais que a Venezuela estava a fazer já não eram feitas em dólares, daí a Venezuela estava a vender com um desconto significativo para, por exemplo, a China, como referimos. O anúncio do Presidente Trump é que esse petróleo agora será colocado no mercado aos preços internacionais, mas por trás desta referência a preços internacionais quer dizer preços em dólares. E, portanto, sim, eu julgo que essa análise que especialistas com muito mais conhecimento desses aspectos do que eu referiram, mas pelo que eu conheço é um fator também relevante. Outra questão que é levantada é Cuba, que estava dependente, ou neste momento é dependente do petróleo que vem da Venezuela e que agora fica vulnerável sem este fornecedor. Sim, mais uma vez é uma questão mais de análise política do que económica, mas enfim, atrevo-me a dizer que sim, Cuba vai ter um problema a prazo, porque mesmo que consiga petróleo, provavelmente terá que o pagar bastante mais caro do que aquele que estava a pagar à Venezuela. Portanto, não sei como é que esse equilíbrio se vai restabelecer. Aliás, é curioso ouvir o Presidente Trump dizer que com Cuba não me preocupo porque ele vai cair por si. Portanto, se calhar aposta também, de facto, numa economia que já é muito débil e que provavelmente ficará agora mais debilitada sem esse grande aliado que era a Venezuela no continente americano. Paralelamente a este ataque à Venezuela, estamos a assistir a outro ataque que está a ocorrer no mar, que é aos chamados petroleiros fantasmas, neste caso os que vêm da Rússia e que transportam o petróleo venezuelano, que é uma questão que tem sido discutida há muito tempo, que é discutida porque muita da circulação do petróleo e do comércio de petróleo que se faz à margem dos mercados, chamados mercados regulados, é feita nestes petroleiros fantasmas. Pelos vistos, é possível combater este comércio ilegal. Sim, é possível, mas é um problema político complicado, porque, vamos ver, o principal beneficiário dessas frotas fantasmas é a Rússia, porque tem o seu petróleo embargado, quer pela União Europeia, quer pelos Estados Unidos, e, portanto, deixou de ter, não digo totalmente, mas bastante. Aliás, a Europa há pouco tempo decretou mesmo o embargo total a prazo ao petróleo russo, ao petróleo e ao gás russo. Portanto, a Europa é fraca do ponto de vista político, mas continua a ser um grande mercado consumista e, portanto, é muito importante para os produtores. Portanto, a Rússia tem que escoar o petróleo de alguma maneira. Portanto, falo para
como disse, China e Índia são os dois principais destinos, mas falo também através de umas fortes vantagens. Portanto, eu não ponho as mãos no fogo que algum do petróleo que a gente esteja a consumir não seja de origem russa indireta. Portanto, o petróleo vai para a Índia, é refinado na Índia, ainda temos as refinarias, depois aparece nos mercados internacionais. Portanto, isto não é estanque, e uma das bandeiras que a Rússia encontrou foi efetivamente através de navios, enfim, não registados ou que não passam pelos controles sem bandeira, pelo controle internacional, sem bandeira, etc., esteja a furar, digamos assim, o embargo, porque o aparelho produtor da Rússia continuou a produzir em grande escala, não houve grandes quebras na produção da Rússia. Houve algumas quebras nas receitas, porque tem que vender por desconto exatamente por causa desta situação. Mas em termos das quantidades, a Rússia continuou a produzir e a vender o seu petróleo, e muito ele recorrendo de facto a essa arma, ou enfim, arma é a palavra errada, mas esse estratagema é a palavra mais correta, através das chamadas frotas fantasmas. Diga-me só uma coisa, ainda olhando aqui para esta intervenção e para os efeitos dela. Admite que a Casa Branca, digamos, neste curto, médio prazo, possa abrir a exploração de petróleo a outro tipo de empresas que não norte-americanas? E já agora a quem? Não é uma boa pergunta para a qual eu não tenho resposta. Posso especular um bocadinho à volta disso, mas é pura especulação. Eu julgo que basicamente o interesse dele é defender as empresas americanas e, portanto, julgo só em situação extrema de eventualmente as empresas americanas também se gerem por questões racionais, não obedecem só às ordens do presidente. Claro que sim. É por questões económicas, porque acima de tudo tem que satisfazer os seus acionistas. Não houvesse interesse e aparecessem empresas ou europeias ou do Médio Oriente ou isso eventualmente interessadas, eu especularia a dizer que talvez, mas não vejo neste momento como uma hipótese que esteja em cima da mesa. De qualquer forma, Donald Trump já prometeu que a exploração de petróleo será feita para benefício dos venezuelanos. Não admito, e como disse há pouco, elas também têm que responder aos seus acionistas que as petrolíferas investam de borla. Como é que acha que se pode garantir aqui esta fase em que há um duplo senhor do petróleo venezuelano? Eu não sei, portanto, julgo que todos nós desconhecemos o que é que se passa nos bastidores. Portanto, eu como observador e simples cidadão, não tenho quaisquer informações privilegiadas, não acredito que não tenha havido conversas da administração americana com algumas autoridades, se calhar até dentro do regime, estou a especular, antes desta intervenção, porque enfim, o pior que podia acontecer era ser feita uma intervenção sem se perceber qual é o day after, portanto, o que é que ia acontecer no dia a seguir. Portanto, eu penso que terá sido, só que isso ainda está um bocadinho no segredo dos deuses, e tudo o que nós vemos publicados é mais especulação do que propriamente factos. Mas é uma situação complexa que tem que ser gerida com pinças. A Presidente interina já foi dizendo que desde que os acordos sejam interessantes para as duas partes, estão abertos a fazê-los com todos. O próprio Maduro já tinha dito, conforme está cá a Chevron, podem vir outras empresas americanas, mas pronto, isto é o que se diz. Depois o que realmente se negocia entre portas é um bocadinho mais complicado, e eu não me atrevo a fazer previsões do que é que se vai passar. E as petrolíferas vão estar interessadas em investir milhões em novas tecnologias, para retomar a produção de petróleo num país estrangeiro, na Venezuela, num clima instável como o que está hoje instalado? Depois de já terem tido más experiências, há duas petrolíferas que saíram com perdas. Não, vamos lá ver, o grande problema, aliás, quando o Presidente Trump diz, enfim, de uma maneira simplista, mas é o estilo dele para falar para o cidadão médio americano, de que roubaram-nos o nosso petróleo e vamos retomá-lo, ninguém redutou, o petróleo é venezuelano, está no subsolo da Venezuela. O que realmente foi tirado às empresas americanas, e não só, europeias, por exemplo a BP também lá estava, foi a nacionalização sem ser pagas as respectivas indenizações. Aí sim, aí houve o ato, digamos, em que foi extorquido de uma maneira à força os valores, e ficaram lá os ativos todos e o capital que tinha sido investido, etc. E perdeu, aí, portanto, as empresas americanas, a economia americana perdeu, não tanto o petróleo está lá, é dos venezuelanos, enfim, haveria direitos negociados que foram também
cancelados. Portanto, nesse aspecto está. Agora, a pergunta que me faz, eu diria que as empresas gerem-se basicamente por parâmetros de racionalidade económica e de rentabilidade para os seus acionistas e para os outros stakeholders, mas quando falo de stakeholders há também questões reputacionais e questões políticas que estão a ser em conta. Portanto, julgo que as empresas americanas também não estarão muito interessadas em desagradar a administração americana, o que está longe de ser seguir cegamente o que a administração americana quer que eles façam. Portanto, vai haver aqui, com certeza, muita conversa, muitas negociações do ponto de vista político e económico, e se não houver racionalidade económica, se não houver rentabilidade mínima garantida para investirem, não vão investir, obviamente. A administração terá que mostrar ou apresentar garantias a estas empresas de que há segurança neste investimento. Sim, estou convencido que por trás dos investimentos que venham a ser feitos tem que haver algumas garantias, até porque já houve uma má experiência com as nacionalizações no tempo do Hugo Chávez e, portanto, que prejudicaram fortemente as empresas que lá estavam instaladas. Independentemente, agora não me compete a mim fazer essa análise dos acordos comerciais serem, enfim, justos ou injustos. Foram acordos, eram contratos internacionais assinados de livre vontade por ambas as partes e de facto não foram respeitados pelo Estado venezuelano. E com certeza que, costuma-se dizer, não é? Gato escaldado, água fria tem medo, com certeza que as empresas vão tomar as suas devidas precauções para terem as garantias que os investimentos que vierem a ser feitos podem efetivamente ser rentabilizados. E justifica-se muito o declínio da indústria petrolífera venezuelana com a falta de investimento. Mas este é o único motivo? Não, e também conhecimento tecnológico. Repara, basicamente a produção venezuelana estava nas mãos das empresas ocidentais e basicamente americanas. Portanto, quando aconteceu isso também, os técnicos e toda a gente saiu de lá. E, portanto, por um lado, falta de capital para investir e, por outro lado, falta de domínio tecnológico, levou à degradação. Isso depois associado às questões dos embargos e das dificuldades políticas também foram levantadas à Venezuela, é preciso não esquecer esse aspecto. Mas a degradação em si, penso que resultou muito da falta de capital, mas também da falta de capital de dinheiro, e capital financeiro e capital humano. Também muito falta de capital humano e o consequente conhecimento tecnológico necessário para manter os níveis de produção que havia anteriormente. Deixe-me pedir-lhe uma ajuda, António Comprido, também para que quem nos ouve possa perceber melhor o que estamos a discutir. Neste sentido, o petróleo da Venezuela é considerado um produto muito específico, ou seja, é mais denso, o que exige uma tecnologia mais específica, enfim. Explique-nos um bocadinho o que é que o diferencia dos outros e quais são as dificuldades que eventualmente os outros têm ou que ele tem que os outros não têm. Bem, do ponto de vista da refinação, portanto, o crudo, o petróleo bruto é uma matéria-prima, não é? Certo. Que depois vai ser refinada, dando origem aos produtos que nós utilizamos. Não só porque nós pensamos muito só na parte dos combustíveis, mas preciso não esquecer que há uma parte muito importante, cerca de 25%, que é matéria-prima para a indústria petroquímica, e hoje tudo praticamente o que nós usamos, desde o vestuário, o mobiliário, os veículos, as mobílias, é tudo feito a partir de matérias produzidas pela indústria petroquímica. Portanto, essa faceta é bastante importante. A diferença é que há os chamados crudos leves, ou doces, que têm pouco enxofre, têm uma densidade menor e, portanto, o processo de refinação é mais simples. E, sendo mais simples, custa menos. Portanto, o grande problema não está tanto na questão da extração, está depois na sua refinação. Financeiramente são mais eficientes na prática, Pois o petróleo da Venezuela é um petróleo mais pesado, exige um esforço maior e custos maiores na refinação para depois dar os mesmos produtos que nós utilizamos. Portanto, há a questão do enxofre, há a questão da sua densidade, que também dificulta o transporte. Quanto mais denso é um produto, maior é a potência necessária para bombar esse produto. Portanto, nesse aspecto, não é um crudo de grande qualidade. Potencialmente menos generoso financeiramente que o outro. Sim, menos generoso em termos financeiramente. De receita final, o petróleo do Médio Oriente, da Arábia Saudita, isso é um petróleo muito mais de maior qualidade e, portanto, de maior rentabilidade.
Temos aí, por isso é que se diz que o break-even para a produção varia consoante o tipo de petróleo. Há sítios onde se consegue produzir petróleo nem que o preço deixa para $10 por barril, continua a dar lucro, menos, mas dá. E há outros que é impensável com o preço a $10 produzir, nomeadamente o que é produzido hoje em dia e muito nos Estados Unidos, o chamado shale oil, portanto o petróleo de xisto, tem que andar para cima dos $30-40 por barril para poder pagar os custos de extração. Portanto, o offshore profundo, por exemplo, do Brasil, também precisa de um valor razoável, embora menos do que este que eu referi, para ser. Portanto, varia muito. Portanto, consoante o tipo de crude, assim os custos para o extrair e depois para o refinar variam. Por isso é que a potência, para além da questão tecnológica, digamos, as refinarias têm que ser afinadas para poder refinar um ou outro produto. Não se pode chegar assim indiferentemente e pôr um tipo de crudo ao outro com facilidade. É possível fazê-lo, mas obriga a fazer alguns ajustes. Trump já ameaça com novas ações, são apontados possíveis alvos como a Groenlândia, a Colômbia ou o Irão. Um ataque ou mesmo uma ameaça ao Irão pode pôr de novo em risco a circulação no Estreito de Hormuz, e como é que isto pode afetar o comércio do petróleo? Bem, uma intervenção no Irão que levasse o Irão a concretizar a ameaça que já fez várias vezes de bloquear o Estreito de Hormuz, isso sim, traria um problema complicado, porque uma boa parte do petróleo que é produzido e que é consumido, e não só, e também mesmo de produtos refinados, passa através do Estreito de Hormuz. Portanto, fechar essa porta... Vem do Médio Oriente. Fechada essa porta, o mundo não parava com falta de petróleo, mas os preços iriam disparar de certeza, e isso iria deveria ter um impacto económico muito significativo no equilíbrio mundial. Mas é preciso não esquecer... Em particular na Europa? Sim, a Europa, como produz pouco petróleo, enfim, produz ainda algum aqui no Mar do Norte, a Noruega, a Dinamarca, o Reino Unido, mas, enfim, insuficiente para as suas necessidades. Assim, nós somos, como eu digo, a Europa cada vez é mais um mercado consumidor e qualquer dia não produzimos nada, só consumimos, e, portanto, isto é, enfim, é uma outra conversa para outra entrevista. E provavelmente não comigo, com outras pessoas mais habilitadas, mas a Europa seria particularmente afetada, mais do que os Estados Unidos, que têm produção própria suficiente para as suas necessidades, muito menos outros países do Médio Oriente que produzem e não precisam de passar pelo Estreito de Hormuz, embora seja menos. Temos os países da América do Sul, o Brasil, e não só, portanto, também que produzem petróleo, a África. Portanto, há muitas alternativas. Agora, os fluxos são suficientemente importantes para ir provocar uma escalada de preços, pelo menos por um período intermédio. Para além obviamente, da instabilidade mundial que isso traria a nível político, um ataque direto dos Estados Unidos, que, aliás, lembremos, já fez um ataque, embora cirúrgico, durante agora, enfim, a guerra no Médio Oriente entre Israel e o Hamas. Mas, não sei, enfim, é preciso também não esquecer que o regime iraniano, neste momento, está também bastante debilitado com a contestação interna. Portanto, isso agora já ultrapassa a minha capacidade de análise. Outras pessoas estarão mais bem posicionadas para fazer essa análise. Mas que iria ter impacto no comércio mundial de petróleo? Sim, sem dúvida. Vamos já para preços, estamos a miúdo já a falar deles. Gostava de ter a sua perspectiva para olhar para a evolução que o preço do Brent tem tido nos últimos anos. E partindo de um lado, puxando por um lado, perguntava-lhe se ele já recuperou da subida registada com o ataque à Ucrânia, que é assim um facto, digamos, que fará agora 4 anos, se não estou em erro, no próximo mês. Bem, enfim, o petróleo, como qualquer outra matéria-prima que esteja dos grandes negócios internacionais, tem uma característica, que é a volatilidade. Portanto, está sempre a subir e a descer, porque não são só questões de oferta e de procura, são também e muito questões psicológicas à volta das expectativas. Portanto, o petróleo é sempre, o preço do petróleo, como de outras matérias-primas, é sempre a expectativa. O que é que vai acontecer no futuro? Portanto, se a expectativa é que vai haver menos e o consumo vai aumentar, os preços sobem, e a inversa também é verdadeira. Portanto, o que acontece é que tivemos, de facto, quando há assim um fator qualquer com maior impacto, como foi o caso da invasão da Ucrânia, há assim um susto nos mercados, mas se compararmos isso com crises anteriores, das décadas anteriores, não foi nada de significativo.
e hoje o petróleo, não sei exatamente o valor neste momento, mas anda à volta dos 60 e poucos dólares por barril. Portanto, nessas situações de pico, ele já atingiu, enfim, valores mais significativos, na casa quase os 140, 150, numa década, não nesta da Ucrânia, em crises anteriores, sim. Também já teve uma altura estava a dizer que desceu, 100, mas sim, tem toda a razão. altura em que desceu, que até no caso dos Estados Unidos até chegou a ser vendido pontualmente a preços negativos, portanto, as oscilações. Mas a característica principal destes últimos tempos, eu diria 2, 3 anos, é de alguma estabilidade, na mesma com subidas e descidas, mas já não muito significativas. Portanto, o preço, como disse, está a 60. Há quem diga que um valor razoável para os mercados funcionarem sem grande stress anda à volta exatamente entre os 60 e os 80. E tem-se situado basicamente nessa banda. E acha, bem sei que me pode responder que vai depender de fenómenos como o que estamos a viver na Venezuela, mas e acha que nos próximos anos a tendência será de alguma estabilidade? Se o mundo assim o permitir, diria eu, não é? Eu creio que sim. Porquê? E porquê é que digo que creio que sim? Enfim, isto admitindo fatores exógenos, portanto, uma guerra, uma invasão, uma catástrofe natural ambiental, que cria grandes problemas, portanto, atendendo a que não há nada que destabilize de uma maneira significativa a economia mundial, eu diria que não antevejo grandes oscilações como aquelas que nós vivemos há umas décadas atrás, com picos extraordinários. Portanto, há oferta suficiente, o consumo também não está a cair como algumas pessoas perspectivaram ao ritmo que se esperava. Aliás, iremos também fazer umas perguntas sobre isso, temos alguma curiosidade sobre essa parte. Nem sequer está a cair, portanto a minha previsão, com todas as fraquezas que têm estas previsões, é que não antevejo que haja grandes oscilações nos preços, desde que não haja efetivamente qualquer fenómeno, enfim, geopolítico ou, como disse, uma catástrofe natural que provocasse de facto um choque. Mesmo assim, penso que os mercados hoje são suficientemente líquidos e diversificados para reagirem relativamente depressa e bem a esses choques, como vimos no caso próprio da própria invasão da Ucrânia, que não demorou muito tempo para os preços caírem e voltarem para preços, enfim, normais. Razoáveis. Antes de irmos ao consumo, só para fechar aqui os preços, no final de 2025 o Governo começou a retirar o apoio aos combustíveis através do ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. Este era o momento para tomar esta decisão? Bem, eu diria como consumidor que nunca é bom um momento, nada que me venha aumentar as despesas na minha carteira, isto quer para os privados, quer para as empresas. E como líder da EPCO? De qualquer maneira, faz algum sentido que o Governo tenha esperado por um período de preços mais baixos nos mercados internacionais para fazer a atualização ou reduzir o desconto que estava a fazer no ISP, de modo a que o consumidor não sinta muito na bolsa o impacto da medida. Portanto, eu diria, não é que goste dela, mas faz sentido, em termos temporais, faz sentido fazê-lo quando os preços estão em baixa. A EPCO chegou a avisar que esta medida ia incentivar a importação ilegal de combustível. Isso está a acontecer? Esse é um problema paralelo, mas muito importante. E aí sim, nós temos uma grande disparidade na carga fiscal com o nosso vizinho, Espanha. O que é que significa? Todos sabemos, não é? O contrabando funciona nisso. Quando há grandes diferenças fiscais, há contrabando. Isto acontece com tudo. Quanto mais a gente carrega na fiscalidade, maior é o incentivo para fugir a essa carga fiscal. Portanto, nós, como temos uma grande... E por isso é evidente que, ao se retirar o desconto no ISP e agravar o diferencial com a Espanha, o incentivo para importações ilegais que fujam ao pagamento, quer dos impostos, quer de outras obrigações que os comercializadores de combustíveis têm, de facto, só pode agravar a situação. Posso dizer que a nossa percepção de contrabando, se é uma coisa ilegal, é difícil de se medir. Pois. Mas a percepção que existe, a que se ouve, é que aparecem de facto alguns operadores no mercado a fazerem ofertas com preços que são completamente inexplicáveis à luz de
quem esteja a comercializar cumprindo todas as suas obrigações. Há 15 anos, a antecessora da Epcol, a Petro, calculava que o Estado perdia cerca de 200 milhões de euros por ano em receitas fiscais para a Espanha. Têm valores atualizados? Não tenho valores atualizados, mas esse número, deixe-me dizer, até porque eu estive envolvido na altura nesse estudo, referia-se a outra coisa, não se referia a importações ilegais, referia-se a abastecimentos... Na fronteira? Não é na fronteira, e principalmente nos transportes internacionais. Imagina um caminhão vai daqui para Hamburgo, ou para Paris, ou enfim, para o centro da Europa, e vai atravessar a Espanha, não vai sair com o depósito cheio de Portugal. Vai-se abastecer em Espanha. Portanto, está a pagar impostos em Espanha. É mais fácil de quantificar. É o que eu costumo dizer. Portanto, temos dois fenómenos, que é as zonas fronteiriças, e aí sempre foi assim, as pessoas sempre se deslocaram aí comprar ao outro lado, combustíveis, como para a botija do gás, como ao supermercado. como os espanhóis vinham cá comprar alguma coisa, café e outras coisas do género. Portanto, isso é um fenómeno que não se pode parar e faz sentido, é a lógica das zonas fronteiriças. O grande problema aqui tinha mais a ver era com o transporte internacional. Daí o governo, e enfim também muito por pressão da ANTRAN, a Associação dos Transportadores de Mercadorias, mas também com o nosso apoio, criou uma coisa que era o gasóleo profissional. Portanto, no fundo era um desconto em ISP que tentava, um reembolso de ISP que tentava compensar de alguma maneira a diferença entre Portugal e Espanha, de modo a levá-los a abastecer em Portugal. Mas nunca anula completamente esta diferença. Nunca anula completamente a diferença, completamente a diferença. Portanto, esse número que nós estimamos nessa altura que referiu, referia-se a esta perda de receita fiscal em sede de ISP, em sede de IVA, porque depois o IVA, é preciso não esquecer, incide em cima do ISP, que os operadores portugueses estavam a entregar ao fisco espanhol, em vez de entregar ao fisco português. E esse fenómeno mantém-se de alguma forma, na sua opinião? Eu julgo que o gasóleo profissional veio, de alguma maneira, melhorar a situação, mas não veio eliminar totalmente o problema. E agora, quando estamos a falar de importações ilegais, é outra história. É operadores que trazem um produto de Espanha e que, de uma maneira ou de outra, tirando partido, enfim, de fraquezas na nossa legislação e de alguma deficiência na fiscalização, porque é impossível, todos os dias entram centenas de caminhões cisternas de Espanha em Portugal, não se consegue, as fronteiras estão abertas, não pode estar lá em todas as fronteiras a mandar parar os caminhões todos para ver se as cargas são legais ou ilegais. Mas esse combustível é colocado à venda em bombas? Eu julgo que em algumas, sim. Em postos de abastecimento? Em alguns postos de abastecimento, acredito que sim, será. Não propriamente nos postos de abastecimento, nós chamamos abandeirados, isto é, das marcas, por exemplo, das empresas que são associadas da Epcol, certamente não, essas compram à sua própria empresa, mas nos chamados postos brancos, que são todos os postos, portanto, que não estão ligados a uma empresa, com contrato a uma empresa... chamemos de petrolífera, uma empresa fornecedora, um grossista. Podemos dizer e também postos de supermercados, por exemplo? Pode ir parar à indústria, pode ir parar a empresas de transportes, pode ir parar a todas essas... E postos de hipermercados, que não têm marcas associadas? Também poderá ir a alguns hipermercados. Muitos dos hipermercados têm contratos com as nossas associadas e, portanto, têm fornecimento, mas nem todos têm, e alguns poderão eventualmente aproveitar esses descontos extra que conseguem. Isso é algo que digo, eu não quero fazer aqui qualquer tipo de acusação concreta, porque não temos dados concretos, temos a percepção de que isso está a acontecer. E não tem dados sobre quantidades que entram dessa forma ilegal no país? A nossa estimativa, que é uma estimativa grosseira, é que poderá representar qualquer coisa entre os 2% a 5% do mercado total de combustíveis em Portugal. Isto é um número grosseiro. Nós estamos agora a tentar fazer um estudo para tentar perceber um bocadinho melhor e quantificar, mas a melhor estimativa que nós tínhamos é qualquer coisa que pode equivaler a 3%, 4% do total do consumo em Portugal. E o que é que falta? É fiscalização? O que é que é necessário para parar isso? Mas isto é um tema que nós andamos a discuti-lo há muito tempo, e até já houve um grupo de trabalho do governo nomeado para estudar o problema. O que é preciso atuar em duas frentes. Não é? Nós podemos dizer é que não temos medidas nem suficientemente dissuasoras,
nem suficientemente punitivas. Dissuasoras é criar condições que levem a que os operadores sejam a ter uma série de obrigações que os levam a pensar duas vezes antes de cometer alguma ilegalidade. E depois, punitivas significa que quem não cumpre tem que ser punido de uma maneira proporcional. Isto é um negócio de muito dinheiro e, portanto, não podem ser multinhas, tem que ser efetivamente penalizações. E, acima de tudo, retirar a licença. Tais como penas de prisão, retirar licenças? Não vou tão longe, mas pelo menos retirar, por exemplo, a licença da operadora a quem repetidamente não cumprir as suas obrigações. Portanto, e fazer outras coisas, como exigir o pagamento à cabeça. A Espanha acabou antes de ontem, saiu uma série de ordens ministeriais para pôr em prática um real decreto que já tinha sido publicado há cerca de um ano, para obrigar a um pagamento antecipado do IVA e toda uma série de coisas para evitar, obviamente, essas fraudes. Portanto, é preciso melhorar a legislação e temos andado a insistir, e o Governo prometeu-nos que está a estudar o assunto dentro do seu pacote de combate à evasão fiscal. Portanto, é preciso atuar a nível legislativo, tornar a legislação mais exigente para quem está no mercado e depois também melhorar os meios de fiscalização. Portanto, como disse, nós não podemos de maneira nenhuma pretender que vamos fechar as fronteiras, não podemos fazê-lo. Não é? Estamos no espaço Schengen, as fronteiras foram abolidas e, portanto, a mercadoria não pode ser interceptada, mas podem, efetivamente, como foi feita agora uma grande fiscalização pela ENSE, com a Brigada Fiscal da GNR, se calhar fazê-las mais amiudadas vezes, mas para isso é preciso haver meios e é preciso haver orçamento. E depois é preciso haver consequências. E isso é que nós ainda não vimos as consequências desta grande ação de fiscalização, porque aí também a legislação é muito permissiva. Por exemplo, a própria entidade fiscalizadora, por vezes, detecta uma situação ilegal, mas não pode fazer nada. Tem que entregar ao Ministério Público, tem que levantar um auto a não sei quem, quer dizer, o processo é demasiado emaranhado. E depois, esses operadores que atuam ilegalmente estão bem escudados em parceiros jurídicos quando se trata da litigância. E já houve litigância, por exemplo, com o não cumprimento dos níveis de incorporação de biocombustíveis exigidos na legislação portuguesa, mas por uma falha na legislação portuguesa do governo português que não comunicou antecipadamente à Comissão Europeia as metas que tinha imposto, houve um parecer do Tribunal de Justiça da União Europeia a dizer que as multas que tinham sido aplicadas a esses operadores não eram válidas, e estamos a falar em 300 milhões de euros. Portanto, 300 milhões de euros que eram destinados ao fundo ambiental, enfim, nos últimos 4 ou 5 anos, não tenho agora o número certo de cabeça, foi quanto o Estado perdeu por ter tido uma falha, que foi não notificar, como era obrigado, antecipadamente, quer dizer, antes de publicar o decreto-lei que estabelecia as metas, tinha que ter avisado a Comissão Europeia que o ia fazer, porque as diretivas europeias, relativamente à incorporação de biocombustíveis, não quero aborrecer os espectadores muito com isso, mas muito rapidamente, só impõem a meta para o fim do período, para 2030. Não e dizem nós o que é que antecipámos. E depois os países é que ficam livres de estabelecer um calendário para atingir essa meta. Mas se fizerem isso, têm que notificar previamente a Comissão Europeia. Nós falhámos. Agora está em vias de ser transposta uma nova diretiva, uma nova versão da diretiva das energias renováveis, e tanto quanto sabemos, o Estado português neste momento está a tratar de fazer essa notificação para não cairmos no mesmo problema. Todos estes procedimentos são demasiado complexos. Na sua opinião, deviam ser... devia haver uma simplificação maior? Ou isto é necessário? Estes procedimentos da transposição das diretivas... vamos entrar num terreno um bocadinho não digo que seja perigoso, mas controverso. Lá vamos falar de custos. Nós vivemos numa Europa super burocratizada e que está um bocadinho paralisada exatamente pela super burocracia que construiu. Desde que sai uma diretiva até que ela se torna lei nos Estados-membros, pode demorar 4 ou 5 ou 6 anos. O que é que acontece? É que muitas vezes, quando isso acontece, à velocidade com que o mundo vai mudando, elas já estão desatualizadas. E depois aparece logo uma nova versão e falta a tal estabilidade e previsibilidade que os negócios muito prezam para fazer as suas decisões de investimento. Portanto, isso não é uma questão portuguesa, é uma questão da maneira... Eu sou pró-europeísta, mas a União Europeia transformou-se efetivamente numa casa
super burocrática e que não ajuda o ambiente de negócios devido a essa carga. A minha pergunta é justamente essa, à luz do negócio em si, que impacto é que isto tem no fundo, não é? Tem um impacto negativo. Começa por dizer que as obrigações que se impõem às indústrias europeias e às empresas europeias são muito superiores às que se impõem nos outros blocos económicos, sejam eles os Estados Unidos ou a China ou mesmo outras áreas, o que nos coloca em desvantagem. Coloca-nos em desvantagem, quer para competir com as importações desses países, veja-se o que está a acontecer com o mercado automóvel e a invasão dos carros chineses, quer também para a exportação, para conseguirmos colocar os nossos produtos. Por exemplo, quando nós pagamos, e bem, acho eu, pelas emissões que as empresas fazem, mas se não somos acompanhados pelo resto do mundo nesse comportamento, o que é que acontece? As empresas que não têm esse ónus de pagar essas emissões ficam em vantagem competitiva. Enfim, agora criou-se um mecanismo que é o CBAM, o Cross Border Adjustment, que é exatamente para tentar que os produtos que são importados e que não, de países que não têm o mesmo tipo de legislação paguem um acréscimo. Mas para já vai sempre prejudicar os consumidores, vamos sempre pagar mais, não é? Exato. E depois retira a competitividade. Eu não estou de maneira nenhuma a advogar que não se deva ter legislação no sentido de combater as emissões e tentar reduzi-las de uma maneira económica. O que eu estou a dizer é que a Europa não é uma ilha. A Europa vive num mundo em que nós representamos 8% das emissões mundiais e mesmo que nós conseguimos eliminar totalmente na Europa, não íamos resolver o problema. Enfim, queremos dar o exemplo, mas o exemplo tem que ser muito na mesa das negociações com os outros blocos económicos, no sentido de se criarem regras globais e não apenas regras continentais. Julgo que já terá dito, inclusive, que não são prazos realistas estas metas definidas para a substituição dos combustíveis fósseis na União Europeia. O que é que seriam prazos realistas? Perguntando ao contrário. Eu não percebi bem a sua pergunta, peço desculpa. Ou seja, foram fixadas metas que, em muitos setores, são consideradas apertadas para a substituição dos combustíveis fósseis, não é? Sim. Já disse que não são prazos realistas. O que é que seriam prazos realistas, na sua opinião? Bruxelas já veio recentemente permitir admitir, sim. Os combustíveis, os carros a combustão depois de 2035. Pois, abrir uma pequeníssima janela de oportunidade, sim. Que aquilo é mesmo muito estreitinha, nós temos esperança que nas discussões com o Conselho e com o Parlamento Europeu a proposta venha a ser melhorada. Nós achamos aí, e digo com toda a franqueza, que a Europa cometeu um erro que afundou a sua indústria automóvel. Nós condenámos uma indústria em que éramos líderes, que era a indústria do motor de combustão interna e particularmente o motor diesel, que era onde éramos claramente líderes mundiais, para abrir as portas, e não tenho nada contra isso, acho que a eletrificação e os veículos elétricos a baterias têm as suas vantagens e as suas aplicações não devem ser a solução única e universal. E, de facto, já se percebeu que a meta 2035 de deixar de vender motores de combustão interna é demasiado ambiciosa, provavelmente difícil de atingir. E cria, de facto, uma grande imprevisibilidade, porque há outras vias para descarbonizar os transportes. E essa via é exatamente manter o motor de combustão interna e dizer, não, o problema não está no motor, o problema está na energia que a gente lá mete. Portanto, vamos descarbonizar a energia. Descarbonizar a energia é incentivar a introdução de alternativas aos combustíveis fósseis. Também combustíveis, mesmas moléculas, com as mesmas características, mas não de origem fóssil. Isso tem que ser feito de uma maneira gradual. E já é feito. Nós já temos hoje aí combustíveis que são comercializados, que são 100% renováveis. E, portanto, em ciclo de vida completo, as emissões são nulas. Mas, de facto, a legislação europeia, a maneira como foi construída relativamente às emissões, acabou por condenar praticamente não só o motor de combustão interna, mas também a indústria dos combustíveis líquidos. Por quem é que vai investir? E aqui há um contrassenso. Por um lado existe mais incorporação de energia renovável, uma parte pequenina será através da eletrificação e a parte mais substancial é através dos biocombustíveis ou dos combustíveis sintéticos. Mas por outro lado diz, mas em 2035 vão-se deixar de vender motores de combustão interna. Então,
e a indústria vai investir para produzir mais biocombustíveis, mais combustíveis sintéticos, sabendo que daqui a 10 anos... Já não há motores a combustão. Vai reduzir-se drasticamente a procura, porque deixa-se de vender os motores que os utilizam. Isto é um contrassenso. Portanto, há aqui efetivamente uma falta, que aliás se vê muito na legislação europeia também, a velocidade com que ela foi produzida e a maneira dispersa como foi feita. Há muitas situações de falta de homogeneidade e até de alinhamento das várias diretivas. Acha que estas regras ainda serão repensadas nos próximos anos? Elas já estão a ser repensadas. Falou há bocadinho, enfim, na esta portinha janela que foi aberta para a questão do regulamento das emissões para os veículos ligeiros, passageiros e comerciais. Enfim, há a questão dos veículos pesados, que ainda é mais importante, que também está para fazer. Portanto, eu costumo dizer que a realidade acaba por se impor. E, efetivamente, eu estou convencido que as dificuldades que vão surgir, isto, quero fazer aqui um parênteses, o caminho da eletrificação faz todo o sentido, o mundo será cada vez mais eletrificado, não vai a ser sempre 100% eletrificado. Aliás, eu costumo dizer uma coisa, nós consumimos, agora a nível global, mundial, varia obviamente de geografia para geografia, nós consumimos 75% de energia em moléculas e 25% em eletrões. E, portanto, vai demorar muito tempo, nunca seria possível chegar aos 100% só de eletrões. Portanto, vai crescer, vai continuar, mas vamos continuar a precisar de moléculas, e o ideal é que essas moléculas não produzam emissões no seu ciclo de vida completo, e é aí que há uma grande indefinição. Falta uma estratégia à Europa para incentivar a produção de combustíveis e na de baixo realidade, carbono. julgo que há pouco ouvi dizer que a venda de combustíveis fósseis não está a descer. Não, apesar de haver cada vez mais carros elétricos. Em Portugal, o consumo total dos combustíveis tem estado, enfim, eu diria estabilizado, com uma subida na gasolina e uma pequena descida no gasóleo, uma grande subida também no transporte do jet, portanto, para o transporte aéreo, portanto, não tem havido descida. E então, a nível mundial, não, claramente não. A nível mundial, está-se a consumir muito, e mesmo produto 100% fóssil. Eu aqui estou a meter no cabaz todo o conjunto, que nós consumimos já não é combustível 100% fóssil, já tem uma parte significativa renovável. Mas não está a haver e não se perspectiva que haja. Isto porquê? Muito simplesmente porque a população mundial continua a crescer, e apesar, enfim, de muita gente advogar que estamos muito pior do que estávamos há uns anos atrás, isso não corresponde, os factos não correspondem a isso. A população mundial cada vez está menos pobre. Ainda há muita gente pobre, infelizmente, e gente a viver abaixo do limiar da pobreza, mesmo aqui em Portugal. Mas em termos estatísticos mundiais há cada vez menos. Portanto, há cada vez mais gente com acesso ao consumo, e por trás do consumo está a energia. Seja ele para nos iluminarmos, para nos aquecermos, para nos arrefecermos, para nos deslocarmos, e, portanto, não há qualquer perspectiva. Aliás, a própria Agência Internacional de Energia acabou no seu último Outlook, que saiu em novembro do ano passado, de reconhecer que o consumo de energia vai continuar a crescer e que o consumo de combustíveis vai também provavelmente continuar a crescer. E, portanto, apregoavam um pico por volta de 2030, hoje já reconhecem que é muito pouco provável que isso aconteça a tão curto prazo. Não queria deixar de o questionar sobre uma daquelas perguntas que todos nós nos questionamos à mesa do café, que é: o futuro é elétrico, o futuro é fóssil, o futuro é o biocombustível, o que é o futuro, na sua opinião? O que é isso do futuro dos combustíveis, e qual é o combustível que eu, daqui a 10, 15 anos, vou utilizar na minha viatura ou no aquecimento da minha casa, digamos assim? É uma boa pergunta. A minha resposta é que não vamos ter uma situação de quase monopólio como tivemos até há anos com o petróleo, na área dos transportes principalmente. Já isso aconteceu na parte da eletricidade. Por exemplo, a eletricidade que nós tínhamos, enfim, Portugal sempre teve hídrica, mas depois tinha a geração das centrais a carvão, depois transformadas em gás natural, depois apareceu a vaga das eólicas, depois agora as fotovoltaicas. Portanto, o que eu acho é que o cabaz energético, quer a nível nacional, mas muito mais estamos a falar a nível global, vai ser um cabaz muito diversificado. Portanto, não vamos, até porque em questões de segurança energética isso é importante. Vejamos o que aconteceu agora com o apagão. Admitamos que tínhamos já uma economia 100% eletrificada.
efetivamente teria sido um problema gravíssimo, não é? Portanto, já foi e teria sido muitíssimo teria pior. Sido muito pior. Portanto, até por questões de segurança energética. Depois temos outras coisas que hoje estão muito na baila, que é o aparelho militar não funciona com eletricidade. E hoje é uma coisa que se discute muito a nível europeu. Aliás, já tem uma iniciativa que é para a indústria da defesa, que não é só dizer que vamos gastar mais não sei quantos por cento do PIB em armamento, pois é preciso que ele funcione. É preciso que os carros-tanques andem, que os navios, os aviões, todas as frotas logísticas que apoiem, portanto, e de facto nós estamos um bocadinho mal nisso. Se acabássemos com os combustíveis líquidos para a atividade civil, não havia capacidade de produzir só para a atividade militar, ou então ficaria a um preço completamente insuportável. Portanto, tudo isso tem que ser ponderado, todas as coisas estão interligadas, e a minha resposta à sua pergunta é que vamos ter um cabaz cada vez mais diversificado, com mais coisas eletrificadas, sem dúvida nenhuma. Nós lembramos, nas nossas casas, ainda me lembro de ter a lareira, e ter a panela, e ter a lenha por baixo, a aquecer, enfim, quando ia nas férias lá à aldeia dos meus avós. Enfim, depois passámos para o gás, e hoje uma parte já é elétrico, outra não. Portanto, que vão continuar a coexistir com um papel crescente da eletricidade, mas não com um domínio total, até porque isso seria perigoso. E no setor automóvel, será sobretudo elétrico também, ou haverá uma nova classe de biocombustíveis que eventualmente possam... Eu acredito que o motor de combustão interna continua a ter futuro. Futuro, por exemplo, principalmente no transporte a longa distância, embora aí haja outras soluções, ainda o hidrogênio ainda é uma coisa que não está ainda maduro o suficiente. Quer dizer, tecnologicamente está, mas ainda não tem a escala para... Sim, mas na prática era também isso que estava a perguntar. Mas sim, nós o que vamos ter é uma coexistência de tecnologias. Vamos ter veículos elétricos a baterias, vamos ter, que é hoje o que se vende mais na Europa, que são veículos híbridos, isto é, com um motor de combustão interna e com baterias, portanto as duas coisas. Vamos ter muito, isso é o mercado que está a crescer mais, e vamos ter também o hidrogênio que começará a aparecer. E os biocombustíveis, com uma grande vantagem, que eu ainda não tive a oportunidade de falar, mas vou falar aqui, e os chamados combustíveis sintéticos, é que não precisa de mudar nada. Podem usar os veículos atuais e podem usar toda a infraestrutura de distribuição e comercialização. Repara, a eletrificação implica o quê? Implica veículos novos, implica pontos de carregamento novos, implica o reforço das redes de distribuição elétricas para poder fazer chegar a potência necessária aos pontos de carregamento. Os combustíveis de baixo carbono, que também contribuem para a descarbonização, não exigem nada destas coisas. Também exigem investimentos. Transformar uma refinaria clássica numa biorefinaria tem os seus custos, mas do ponto de vista do veículo... Mas a lógica da tecnologia é muito idêntica, portanto, não é? Exatamente, e portanto podemos fazê-lo uma verdadeira transição em vez de uma disrupção. Mas a eletricidade, reforço, vai ter um papel crescente, sem dúvida nenhuma. Não deve ser a solução. E mais, isso é o que nos preocupa mais, as soluções tecnológicas não devem ser impostas por via legislativa. As soluções tecnológicas devem se impor pelos seus méritos. Compete à ciência, compete aos mercados, compete aos consumidores escolherem quais são as soluções que mais satisfazem as suas necessidades. E nós assistimos nas últimas décadas a uma imposição por via legislativa que nos parece incorreto. Isso leva-me à última pergunta. O futuro das petrolíferas está na mão do legislador e preferem que esteja na mão do consumidor? A indústria petrolífera é uma indústria muito resiliente, não é? Já tem mais do que um século e as empresas, grande parte delas, têm atravessado várias situações e várias crises e têm capacidade, porque têm um músculo financeiro e têm um músculo de capital humano necessário. Portanto, vão encontrar soluções. Muitas delas já são fortíssimos investidores em energias alternativas, sejam elas para geração de eletricidade, parques fotovoltaicos, parques eólicos, quer na produção de hidrogênio. Aliás, são os maiores produtores e consumidores ao mesmo tempo de hidrogênio. Já hoje, portanto, oferecem nas suas estações, nos seus postos de abastecimento, pontos de carregamento elétrico, gás natural, biocombustíveis, que tem sido o principal fator para a descarbonização dos transportes. Futuramente os combustíveis sintéticos, que já hoje são usados, por exemplo, nas competições automóveis, na Fórmula 1, no Campeonato Mundial de Rallys, e que nós sabemos que são plataformas experimentais e depois acabam por, se tiverem sucesso, passar para o consumo diário. Portanto, elas estão todas a investir fortemente nisso,
porque não pensam, os investimentos destas companhias são investimentos para ser rentabilizados a 20 anos, a 15, 20 anos e às vezes mais, e portanto não estamos a pensar só no amanhã. Eu, pessoalmente, quero acreditar, embora já não me vá afetar muito a mim, mais aos meus filhos e aos meus netos, que a maioria destas companhias, aparecendo novos players, isto é sempre assim, qualquer transição, há uns que não resistem e há novos que aparecem, mas muitas delas vão ser capazes de ultrapassar as dificuldades e reconverter o seu portfólio de atividades de acordo com as necessidades do mercado. Estamos no nosso final, também para conhecer um bocadinho melhor os nossos convidados. Tentamos fazê-lo através do seu gosto musical, por isso lhe pedimos que escolhesse para terminar a entrevista uma música que lhe agrade particularmente e que explique um bocadinho a sua escolha já agora. Sim, a música talvez que me venha assim à memória de repente é o Imagine, de John Lennon. Julgo que no mundo conturbado onde vivemos um bocadinho de utopia não faz mal nenhum. E é bom pensarmos efetivamente num mundo onde pudéssemos eliminar todas as causas de desconforto e de infelicidade que afligem a humanidade. Portanto, como cidadão e como ser humano, é aquilo que mais me preocupa e por isso identifico-me muito com o pensamento utópico que o John Lennon teve quando escreveu essa música. Ainda por cima uma música muito bonita. Fica feita a escolha musical de António Comprido, secretário-geral da EPCOL, a Associação de Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes, convidado de hoje de Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço. Esta entrevista teve o cuidado técnico de Beatriz Garcia, sonoplastia de João Campelo, imagem de Lara Castro, uma entrevista que está sempre disponível em podcast e em rr.pt. Estamos de volta na próxima semana. Uma boa semana.